Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação desta sua terça-feira. Hoje iremos abordar aqui na SIC Internacional questões relacionadas com assuntos de direito em Portugal. Vamos conversar com o Dr. Alberto Vaz, que com certeza já conhecem dos ecrãs, quando via Skype solicitamos a sua colaboração para este, geralmente para o programa Você e a Lei. Hoje é um especial Informação e neste especial Informação vamos abordar vários casos, mas vamos também convidá-lo a estar connosco, presente em direto neste programa, se assim o entender, utilizando o telefone do estúdio 973-589-3890. Estamos em direto para todo o país e pode ligar-nos quando entender, com a sua pergunta já pensada, formulada, para que o Dr. Alberto Vaz possa responder rapidamente, libertando a linha para outros nossos telespectadores que aguardam também para contactar habitualmente estes programas. Portanto, hoje vamos começar por, antes disso, boa noite, é um prazer tê-lo cá, é a primeira vez, portanto, de forma física, Sim. Na medida em que habitualmente conversamos muito por Skype e a imagem muitas vezes não traduz a realidade, é um prazer tê-lo cá. Eu é que agradeço o convite que me foi formulado e é um gosto estar aqui, portanto, neste programa e poder participar e ter uma voz também ativa no programa, de certa forma conseguir responder de forma mais imediata ou sem tantos filtros às questões que me forem colocadas. E há imensa gente com perguntas para fazer, com certeza, porque estas situações são comuns e transversais praticamente a toda a comunidade, na medida em que todos os nossos telespectadores, ou quase todos, têm ligações diretas ou indiretas a Portugal, a situações que são comuns e que muitas vezes não podem colocar assim, de mão beijada um advogado, na medida em que aqui só temos Miguel Reis Associados, com ligação direta a Portugal e escritório na Ferry Street. O Dr. Alberto Vaz faz parte da mesma organização de advogados, Miguel Reis Associados está em Lisboa. Ele é licenciado pela Faculdade de Direito do Porto, portanto, as perguntas podem surgir quando o senhor muito bem entender em casa. E pode colocar as questões que entender. Hoje vamos abordar 3 temas especificamente. No entanto, estamos perfeitamente abertos para aceitar a sua chamada, sendo o tema aquele que entender, não que tenha forçosamente que dizer respeito, por exemplo, com o caso BES, que iremos tratar hoje, também com o direito sucessório e com a dupla tributação, que parece ser e tem sido um dos principais problemas dos nossos amigos e telespectadores que estão connosco todos os dias. É uma situação que as pessoas ainda não conseguem, muitas vezes, desenhar com perfeição, na medida em que a dupla tributação é um problema, porque as pessoas nunca sabem quando é que vão pagar os impostos em Portugal e quando é que vão pagar aqui. Portanto, pela lógica, não podem pagar nos dois lados. Como é que estas coisas se processam, Dr. Alberto Vaz? Ora, relativamente a esta questão dos acordos de dupla tributação que foram celebrados entre o Estado português e os Estados Unidos da América, isto, embora seja um regime que já remonta a umas décadas, foi celebrado cerca de 95, sofreu já algumas atualizações, mas basicamente diz-nos isto. Todos os rendimentos, isto o conceito geral pode ser definido desta forma, todos os residentes fiscais, portanto, toda a gente tem que ter uma residência fiscal e, normalmente, nessa residência fiscal, paga os seus impostos. O que acontece é que quando, por exemplo, uma pessoa reside nos Estados Unidos, mas tem determinado tipo de rendimentos em Portugal, pode optar por declarar os seus impostos e pagar impostos de 2 formas. Uma, ou declara os impostos em Portugal e paga os impostos em Portugal, e então, quando vier para os Estados Unidos, traz essa mesma declaração e o comprovativo de liquidação dos impostos. Isso é tido em conta para as autoridades americanas e, portanto, evita pagar impostos em Portugal e nos Estados Unidos pelos rendimentos obtidos em Portugal, ou então opta, por isso simplesmente, por pagar todos os rendimentos, todos os impostos desses rendimentos nos Estados Unidos. Tem que depois comprovar, fazer o exercício contrário e comprovar para a entidade americana. O que é que acontece? É que muitas das vezes, e sobretudo agora porque Portugal se encontra num período pós-crise, há um regime tributário em termos de rendimentos que tem sido favorecido. Portanto, a todo aquele sujeito passivo, portanto, a todo contribuinte que acaba por gerar rendimentos, sejam eles de natureza predial, portanto, imobiliário, vamos supor que tem lá uma casa, que arrendam a casa, seja o que for, permite que as pessoas acabem por, no fundo, pagar menos impostos porque está-se a atrair capital. É só isso. E, portanto... já vamos abordar um pouco mais em detalhe isso. Mário, estamos em Lodai. Muito boa noite, Mário. Boa noite, Sr. Luís. Olá, boa noite. Eu Como está? conheço bem, você também deve conhecer. Olha, o problema é este. Eu gostava de fazer uma pergunta
aí ao Sr. Doutor, porque não é por mim. Tenho aqui uns primos que já aqui estão há muitos anos nos Estados Unidos e morreram os pais em Portugal e têm lá uma irmã. Só que a irmã está-se a ficar um bocadinho... Não quer apresentar partilhas, nem o dinheiro dos bancos, nem as terras. Eu já disse aos meus primos que eles uns dias podiam ir aí ao escritório do Dr. Miguel Reis. Pois. E então eu gostava que o Sr. Doutor me dissesse se eles poderiam ir aí ao escritório e eles procurarem uma procuração e depois a companhia dos advogados, os escritórios de advogados poderiam pôr as terras à venda e isso tudo, ou se eles tinham que estar em Portugal presentes. Resposta. Ora, então, muito boa noite. Relativamente à sua questão, posso lhe responder da seguinte forma. O senhor ou os seus irmãos, portanto, podem se dirigir ao escritório? São primos meus, não é meus São irmãos. primos. Ok, então... São meus primos. Ok, peço desculpa. Então, os seus primos podem dirigir-se ao escritório. Nós temos lá sempre uma funcionária que está lá sempre do horário de expediente. Atualmente, imagino, se for durante algum período, eu também vou estar cá presente. Se não, mesmo que não esteja nenhum advogado físico, o que é certo é que conseguimos sempre fazer a ligação via Skype. Portanto, é na hora, o senhor tem uma consulta na hora, é-lhe explicar todas as condições do que podemos e não podemos fazer. E neste caso, em concreto, eu posso lhe dizer que o procedimento mais simples é que a funcionária, sobre nossa supervisão, elabora uma procuração, os seus primos assinam e têm com certeza todo o direito a querer partilhas e depois vocês podem decidir, ou os seus primos podem decidir, juntamente ou não com a irmã, porque parece-me que não há aí um bocadinho desse apoio da irmã, decidir se querem vender ou se querem ficar com os terrenos, no fundo, o que destino dar a esses bens. Mas têm esse direito e o que eu lhes aconselho é o quanto antes a tomar conta disso, porque, enfim, as pessoas sabem que enquanto as pessoas estão vivas funciona tudo muito bem, mas quando as pessoas acabam por falecer, infelizmente, depois geram-se estes problemas. Portanto, digo-lhe que com alguma urgência tente resolver essas questões, porque é importante tomar pelo menos uma posição no tribunal, ou pelo menos por acordo, ser um advogado a apresentar uma carta à pessoa a dizer que tem interesse em resolver esta questão. Logo aí as pessoas já ficam, de certa forma, de sobreaviso e evitam algum tipo de excesso ou de comportamentos... Mas eu posso ajudá-lo, Mário, é que através do Skype, portanto, desta forma muito simples que a internet nos proporciona... O caso é este, é que eu sou de Sourico da Beira, o senhor conhece-me bem, é que o meu primo, um dos meus primos, esteve agora em Portugal este verão e ela nem a deixou entrar na casa. Ele teve que ir alugar um hotel a Sourico da Beira. Aí eu acho que isso que ele também é dono da casa e ela nem lhe apareceu para lhe dar a chave. Portanto, eu queria saber se isso é legal ou se... Porque os pais já morreram há 5 anos e ela nunca labora em nada. Era só isso. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Mário. Aliás, eu queria lhe dizer também que com o Skype proporciona-lhe a possibilidade de poder falar com o advogado, praticamente como se fosse em pessoa, explicar os seus problemas todos e as coisas podem ser resolvidas em Lisboa sem qualquer problema. Portanto, é uma procuração... É uma procuração, se faz. Uma procuração forense em que basicamente o cliente diz que nos dá poderes para administrar aquele caso. Exatamente. As pessoas às vezes têm um bocadinho de receio de passar a procuração, mas a procuração só se refere àquele caso. Àquele caso e dá-nos poderes para resolver os problemas das pessoas, no fundo. Aliás, há muitos casos destes. E as pessoas muitas vezes confiam, como dizia Miguel Reis uma vez aqui, a família, eu não quero tornar isto como uma observação impertinente, mas muitas vezes nem na família se pode confiar em termos em termos de heranças e de ocupação de casas e este de terras. É um caso típico. Nós também temos, ainda esta semana, tratei de um caso de uns imigrantes na África do Sul, que foi este o caso também. Portanto, estas situações, as pessoas convém... E depois tem um problema que é o uso campeão, que é um problema também que é muito complicado e que muitas vezes as pessoas se aproveitam da benevolência e da boa vontade das pessoas que estão longe e depois usam e abusam dessa confiança. Possibilidade. Exatamente. Portanto, esse é um dos pontos fundamentais. O caso BES. O caso BES é um dos casos, como toda a gente sabe, mais mediático. Depois da queda deste império, o que é certo é que houve muita gente lesada e que foi prejudicada exatamente porque não recebeu as suas poupanças. Alguns investiram em papel comercial, outros de outra forma. Mas o caso está a ser resolvido e Miguel Reis já teria dito aqui também que ele próprio, a empresa dele, representa algumas centenas de lesados do BES. E nós sabemos que há lesados do BES aqui nos Estados Unidos, junto dos nossos compatriotas, pessoas que muitas vezes pela distância também não podem colocar
as suas questões de uma forma muito objetiva e que querem saber como é que vão as modas. Portanto, a Miguel Reis Associados está neste momento em entre mãos o caso de muitas centenas de lesados do BES. Sim, relativamente a esse caso, eu posso dizer que eu sou um dos responsáveis por esse departamento, juntamente com o Dr. Miguel Reis, e repare que as pessoas têm que ter, de uma vez por todas, têm que deixar de ter receio de ir para o tribunal para reclamar aquilo que é seu. Porque, na verdade, o que se passou foi que as pessoas tinham, desde poupanças, desde empréstimos, desde dinheiro depositado naquele banco, que era o Banco Espírito Santo, e neste momento, salvo raríssimas exceções, o novo banco está a reconhecer esse mesmo dinheiro. Ou seja, há que reclamar esse dinheiro, seja de uma via extrajudicial, por via de acordos, ou quando isso não é possível, junto do tribunal. Os tribunais portugueses têm estado sensíveis a estes problemas. Já tivemos o caso do BPN, o caso do BPP, e, portanto, de certa forma, a jurisprudência... Que ainda não estão resolvidas. Não é? Sim, alguns têm surgido já últimas claro. Decisões. Aliás, este governo já disse que vai resolver o problema dos lesados do BES de uma forma que... Por isso mesmo é que as pessoas muitas das vezes, ou por receio de pensar que vão gastar muito dinheiro, ou por receio até de pensar que é dinheiro que já está perdido e não pretendem recuperar isso, não façam isso. Tomem uma voz ativa. Quanto mais não seja, procurem por uma consulta, por uma segunda opinião, porque é dinheiro de uma vida de trabalho que está investido e que estava investido naquele banco, em centenas e milhares de pessoas, e de um momento para o outro viram sem elas. O Banco de Portugal é um dos responsáveis, mas há sobretudo a administração do Banco de Portugal, do Banco Espírito Santo, que tem outra cota parte de responsabilidade. Nesse aspecto, nós já temos um conjunto de ações, desde acionistas, obrigacionistas, os próprios imigrantes, o próprio papel comercial, que já está definido. Nós temos clientes em todos eles e, de certa forma, estamos aqui para tentar ajudar as pessoas a recuperar essas mesmas poupanças. E é esse o conselho que eu digo às pessoas. Pelo menos peçam uma segunda opinião, não fiquem sem recorrer e reclamar dessas mesmas poupanças, porque muitas das vezes nós já conseguimos com negociações junto à administração do novo banco, pelo menos reconhecer 90% desse dinheiro. E, portanto, entre isso ou nada, é preferível obter sempre uma segunda opinião qualificada. Há uma coisa que muitos dos nossos compatriotas nos dizem quando conversamos sobre algum património que eles têm em Portugal, casas rústicas, terrenos, sobretudo terrenos, e que nos dizem que eu tenho lá umas coisinhas na terra que estão para lá abandonadas. Pois, esse é um problema também grave, na medida em que nos últimos anos tem havido um cuidado muito grande em saber a quem é que pertencem as terras das pessoas. Muitas vezes ninguém sabe porque essas situações não estão regularizadas nas finanças e muitas vezes as pessoas podem estar em iminência de perder essas terras que irão reverter para uma bolsa de terras. E isso é, de facto, um problema muito complicado, porque depois, quando o senhor vai na altura de verão, vai dizer eu tenho aqui, de facto, uma propriedade e quando chega lá, a propriedade já não é sua, de certeza absoluta. Isto pode ser um problema. Pode e vai passar a ser cada vez mais. Isto porque, desde setembro último, que houve um conjunto de diplomas que foram publicados, recentes, e que respeitam precisamente essa bolsa de terras. Dentro de algumas condicionantes, o que se pretende, ou o que o Estado pretende, é recuperar um conjunto de terrenos e de terras, o que nós chamávamos os baldios, mas que neste caso têm proprietários, mas que se vão transformar, no fundo, em bolsas de terras, em que vão ser os municípios que vão administrar. Isto são bolsas de terras de pessoas que têm a propriedade, podem até ter o registro, seja o que for, mas vão, de certa forma, ser notificados para tratar e regularizar as situações. Não estão regularizadas. Exatamente, as situações junto dos serviços de finanças, junto à conservatória, não havendo resposta, então o Estado, no fundo, através dos municípios, das câmaras municipais, acabam por recuperar e ficar como proprietárias, com direito a alguma compensação. E muitas vezes porque os terrenos também não são limpos e os bombeiros têm um trabalho específico de assinalar essa não limpeza daqueles terrenos, por sua vez, depois vai verificar que, afinal, não se sabe quem são os donos. E precisamente por isso, portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado e, neste caso, têm que ter esse dever de regularizar, quer junto às finanças, quer junto à conservatória, que hoje é obrigatório, esses terrenos, essa propriedade e regularizar isso e ter esse cuidado de manter os terrenos limpos e tudo, porque, caso contrário, vão ficar sem eles. Alguns sem direito à indemnização, outros com alguma compensação. É definida isto caso a caso. É sempre prejudicial. É sempre, a pessoa fica sem o terreno. Pensa que Amélia, muito boa noite, está aí em Massachusetts, não é? Sim, sim.
Olá, muito boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Boa noite. Olha, o problema que eu tenho é que os meus pais já morreram e depois deixaram a herança. Ok. Mas eu tenho uma pessoa da minha família, que é um irmão e uma cunhada, que não querem assinar. E a gente está mal, não pode resolver nada. Já percebi. Aliás, é exatamente aquilo que nós estávamos a conversar quando acabou a primeira chamada telefónica. Ok. Essas situações são fáceis de resolver. São fáceis de resolver. São, porque basta um contacto via Skype aqui, a partir de Newark, New Jersey, para Lisboa, para os escritórios Miguel Reis Associados, uma procuração, e isso resolve as coisas, porque a intimação que depois o Miguel Reis Associados faz à pessoa que está a usar indevidamente essa propriedade ou propriedades, geralmente obriga as pessoas a terem mais cuidado e não abusarem da confiança que neles foi depositada. Eu creio que é isto, Dr. Alberto Vaz. É mais uma dessas situações. Boa noite, como está? Relativamente a essa questão, é como lhe digo, é uma questão que acaba por ser relativamente de fácil resolução, porque nós, no fundo, damos conhecimento às pessoas de que existem mais herdeiros, no fundo, dessa herança, e que a senhora, como herdeira, tem exatamente os mesmos direitos de todos os outros seus irmãos. E, portanto, nessa perspectiva, a senhora tem direito a fazer partilhas, se o quiser. Eu sou a cabeça de casal. O problema é que eu tenho que estar a pagar contribuição, coisa que eu não estou a usar. Claro, e por isso mesmo depois a senhora tem que pagar em todo esse dinheiro, em todas essas contribuições que pagou, e os outros herdeiros têm que lhe dar a respectiva parte. Mas isso tem que ser reclamado, isso convém ser sempre acompanhado, esse tipo de processos. Mas, e não esperar. Exatamente. Portanto, o que eu lhe recomendo é a senhora tem que tomar uma posição ativa nesse tipo de processos, tem que definir a sua posição, tem junto, se é a cabeça de casal, ainda por cima é assim que lhe cabe esse impulso de dar andamento a um processo de partilhas ou não, ou até uma escritura se todos estiverem de comum acordo, mas a senhora tem esse poder, sobretudo se é a cabeça de casal. Portanto, a senhora, no fundo, pode mandar neste processo. Eu compreendo, mas também tenho o dinheiro, que aquele dinheiro todos têm que assinar. E a minha cunhada não está a deixar o meu irmão assinar. Isso através de um requerimento que é feito ao Tribunal, isso tem de ser já num processo judicial, é possível o juiz autorizar esse mesmo movimento, mas tem que ser pedido dentro do âmbito do processo de inventário. Portanto, como já lhe disse, é fácil. Como é que eu posso arranjar isso? Basicamente, a senhora, não me leva a mal, mas é assinar uma procuração, um advogado que a representa em Portugal, e depois acaba por, no fundo, representá-la num processo de partilhas. Até mesmo dentro de um processo de partilhas, no âmbito do tribunal, podem depois chegar a acordo. Porque muitas vezes o juiz tem um papel que acaba por ser dissuasor. Acaba por falar com as pessoas e levá-las a um bom senso, então as pessoas aí acabam por ter uma postura diferente. Ou seja, acabam por concordar e veem que não vale a pena estar a insistir num determinado comportamento que sabem que é errado. Porque isso o juiz, caso verificasse essa situação, claramente lhe ia dar razão, porque a senhora tem todo o direito de reaver esse dinheiro, porque paga em nome dos demais herdeiros. E para resolver esse problema, essa situação, ou vem aqui, evitando ir a Portugal, naturalmente, pode vir aqui a Newark, escritório Miguel Reis Advogados. Um bocadinho desviado. Vai ter que resolver, ou vai a Portugal ou vem aqui. É um bocadinho menos complicado. Mas eu posso, quer dizer, os meus irmãos têm que todos ter uma procuração? Não. Ou só a minha procuração, eu é que represento os meus irmãos? Sim, basta só a senhora com a sua procuração, eventualmente até por e-mail, ou seja, nós temos todo um conjunto, se for ao Google, portanto, se for a um motor de pesquisa, pode procurar Miguel Reis e Advogados, e aparecem lá os endereços de e-mail, aparecem os números de telefone. E nós temos o anúncio aqui. Pode contactar, exatamente, pode contactar inclusive aqui os estúdios, que acabam por lhe passar todos, disponibilizar todos os contactos. E através desses meios podemos, no fundo, defendê-la e ajudá-la a resolver esta questão. Está bem, certo? Agradeço. Está informada, muito obrigado. Pois, esse é o problema. A distância também prejudica muito estas situações. E depois eu espero um bocadinho, e esse bocadinho vai se transformando em meses, em anos, e muitas vezes depois as situações são muito mais difíceis de resolver. Porque há impostos para pagar, há coimas, e depois as situações são mais complicadas.
Com certeza. Muitas vezes é o que lhe digo, é a distância, é o desconhecimento que são óbices às pessoas terem uma postura diferente. E pronto, no fundo, esse também é um bocadinho a nossa tarefa e a nossa missão aqui é tentar ajudar, ou pelo menos dar uma segunda opinião às pessoas, uma opinião um bocadinho mais informada, e de que muitas das vezes aquilo que elas podem achar que é um problema complexo não é, desde que devidamente acompanhadas e devidamente acauteladas. E nós aí conseguimos, de certa forma, é o nosso trabalho, é tentar ajudar as pessoas a resolver este tipo de problema. Eu vou voltar à dupla tributação, porque há uma situação que ficou por esclarecer, onde as pessoas dizem, mas eu tenho que pagar impostos de quê? Da conta de banco que eu tenho em Portugal? Sobre o andar de férias que eu uso quando vou a Portugal? Não tem nada a ver com isso. Portanto, os impostos são pagos em Portugal e que servem para justificar aqui nos Estados Unidos, tem a ver, sim, com as mais-valias das propriedades que estão a ser administradas e rentabilizadas. Exatamente. Portanto, a pessoa só tem que estar preocupada em pagar impostos, em participar, o que quer que seja, as finanças, quando alguma coisa gera rendimento. Exatamente. Ou seja, dá lucro, no fundo, gera dinheiro. Por exemplo, uma propriedade alugada, uma casa, um terreno, e recebe... Ou se vende, ou se recebe de herança, ou seja o que for. Portanto, tudo o que aumenta o património que a pessoa já tem. Se estiver conforme está, se tiver lá uma casa, isso não tem que pagar imposto. E se for uma herança, paga imposto sobre a herança? Paga. Porque há um determinado património que a pessoa recebe. E há um imposto, ou no processo de partilhas, ou então na própria escritura de partilhas, paga logo o imposto de selo, etc. Paga um conjunto de impostos. Claro. A partir daí, paga só o normal, como se há de pagar aqui também nos Estados Unidos, que é o chamado IMI, que é aquele imposto anual, por ser proprietário, mas não paga por gerar rendimentos. Por gerar rendimentos. Isso é muito importante saber. Olá, Maria, como está em Newark? Boa noite. Olha, boa noite. Faz favor explicar a O solução. meu caso é o seguinte. Do caso de herança, eu também tenho uma terra em Portugal e acontece que os meus pais morreram e nós somos três irmãos. Um dos irmãos deu a parte dele, que era o cabeça de casal, para nós os dois. Outro meu irmão estava fora, estava na Inglaterra, morreu. Bem, e agora tem 3 filhos e tem a mulher. Os filhos não se entendem e não passam procurações para nada. Como é que eu hei de fazer agora? Resposta. Muito boa noite. Boa noite. Essa questão acaba por ser um bocadinho comum, mas acaba por ser também fácil. A senhora, eu sou-lhe sincero, o objetivo era tentar chegarmos aqui a um entendimento com todos. Porque é mais rápido, é mais barato também, mais imediato, sobretudo, porque nós num dia conseguimos combinar uma escritura, passar se tivermos procurações todos e terminamos o seu problema. Não havendo essa hipótese, tem que ser posto um processo de partilhas, um processo de inventário. Basicamente, nós vamos dizer, imagine, a senhora passa-nos procuração, nós temos que identificar os herdeiros e, no fundo, depois faz-se o processo de partilhas normal. E o juiz acaba por distribuir, seja através de licitações, etc. Há uns fins que se podem dar a esse processo. Quem quiser fica com propriedades, se não vendem-se, se não são atribuídas de forma igual e uniforme por todos. E, portanto, se não há hipótese mesmo de os filhos do seu irmão, ou no fundo os herdeiros do seu irmão, se entenderem, é o único passo que a senhora pode ter para resolver esse problema de partilhas. Portanto, é passar uma procuração a um advogado que a representa em Portugal para esse processo. Portanto, no fundo, resolver esse problema dos herdeiros, no fundo, não se entenderem. Conselho que eu lhe dou é que, normalmente, em 90% desses casos, quando o processo já está em tribunal, as pessoas depois chegam a um entendimento. Portanto, o tribunal acaba por ser aqui um efeito de criar pressão sobre as pessoas para acordar. Claro. Portanto, este é o melhor conselho. Pois, mas acontece que eles estão, cada um para seu lugar. Um está para a Inglaterra, outro está para a África do Sul, outros estão assim para vários lugares. E isso é possível localizá-los? Sim, só se for o caso, se tiver a morada, é excelente. Se não tiver a morada, nós, através das embaixadas ou de consulados, conseguimos saber essa morada, sim. Pronto. Está bom, muito obrigado. Muito obrigado. Sim. E depois há a possibilidade também, se as pessoas não comparecerem... Há sempre a citação edital. Exatamente. Portanto, a citação edital, que é a publicação em jornais ou... Exatamente. É dado um prazo razoável. Isso acontece muito com os divórcios. Exatamente. Quer dizer, geralmente não se sabe onde é que as pessoas estão e depois faz o edital ou uma notícia no jornal e ao fim de um determinado tempo, se a pessoa não aparecer, o juiz tem a opção para resolver o problema da maneira que achar mais conveniente. Essa também é, de facto, uma possibilidade. Mas já tivemos 3 casos muito idênticos de famílias desentendidas.
Sim, porque é precisamente a distância, no fundo, e depois as pessoas que acabam por sair não estão tão ao corrente das situações, que vai levando a que as pessoas não acabem por não saber gerir estas questões familiares, porque sabe que estas questões familiares são muito difíceis, não pela sua complexidade jurídica, porque até são assuntos que nós conseguimos resolver com alguma facilidade, Questões mas é sobretudo pessoais, de relacionamento pessoal que entre têm a ver eles. com sensibilidades, com questões de família, com ligações afetivas, com a distância, e isso é que torna a resolução das questões mais complicadas. Portanto, essas situações são perfeitamente evitáveis, mas, como já lhe disse, está fora de Newark, uma visita a Newark, uma consulta em Miguel Reis Associados, na presença de um advogado de Lisboa, pode resolver os seus problemas imediatamente. Mas é uma coisa muito curiosa, é que se houver necessidade de enviar um e-mail ou um fax ou uma coisa qualquer, coloca-se deste lado e na mesma altura do lado de lá está a receber exatamente aquilo que enviou daqui, é como se estivesse a passar esse documento de mão em mão. Temos o Michael em Lowell, também no estado de Massachusetts. Muito boa noite, Michael. Boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Eu queria só dizer aqui uma coisa, que a minha mulher foi embora daqui dia 23 de agosto. E ela foi à Madeira. E agora ela disse que não vinha mais para trás, Sim. para Lowell. E a gente está ainda casado. E outra coisa, eu já ouvi que ela vai casar lá na Madeira. Ela vai casar lá e eu aqui ainda casar com ela? Não pode. Eu só lhe faço uma pergunta, Michael. Boa noite. Diga-me uma coisa, o senhor quando casou aonde? Foi aqui. Ou seja, foi aqui nos Estados Unidos. Mas participou esse casamento, reconheceu esse casamento em Portugal? Ou registou no consulado? Não, ela veio da Madeira para aqui. E a gente casou aqui no City Hall. E ela disse que ia embora para fazer lá umas coisas e depois chamou, disse que não vinha mais para trás, que ia casar lá. Porque eu digo-lhe o seguinte, porque o que é que acontece? Se esse casamento estiver registado em Portugal, a sua mulher tem que se divorciar primeiro de si e só depois é que pode casar novamente. Em Portugal não é possível uma pessoa casar com duas pessoas diferentes. Portanto, isso é impossível. Não há nenhum conservador, não há ninguém que celebre um casamento nessas condições. Se eventualmente... Então assim, ela está lá na Madeira, ela não pode casar lá? Não pode. Também não pode, Ok, então eu queria saber que ela está a chamar para a pessoa e disse que ela vai casar aqui em umas semanas e assim. Não. E queria saber que sou casada com ela ainda aqui. Mesmo pela lei americana, se o casamento não está registado e o senhor quiser registrar esse casamento amanhã no Consulado de Portugal em Newark, eu também o aconselho a fazer isso. Registra o casamento aqui no Consulado de Portugal em Newark, automaticamente a sua mulher não pode casar. Okay, Tudo depende. Agora, depende se o senhor não estiver interessado em fazer isso. Sou casada ainda com ela aqui no Massachusetts. Exatamente. Eu já percebi. Portanto, se o senhor quiser impedir a sua mulher de casar, pode fazê-lo. Se não quiser, pode deixá-la ir também, não tem problema nenhum. Certo? Ok, então. Muito obrigado. Depende do interesse que a pessoa tenha, exatamente. É uma situação muito complicada. Mas eu aconselho toda a gente, é muito importante, e isso acontece também com alguma frequência aqui nos Estados Unidos, é que as pessoas não registram os casamentos, não registram os divórcios, não registram os filhos, e depois amanhã é uma complicação. É uma complicação, porque as pessoas não podem, de repente têm heranças em Portugal, e isso é... Sim. A mulher já não pode pedir, se o marido morrer, já não pode fazê-lo com a rapidez necessária e pela lógica, e isso torna as coisas muito complicadas quando as pessoas não regularizam as suas situações. Precisamente nessas questões, portanto, não só nas questões de herança, mas questões também de nacionalidade, questões, há todo um conjunto de questões que as pessoas têm que ter noção. E, sobretudo, mesmo que casem cá, que se divorciem, que tenham filhos, é sempre importante regularizar essas situações sempre e prestar essa informação sempre junto às entidades portuguesas. O ano passado falámos de uma coisa aqui também num programa, uma pessoa que se tinha casado já 3 vezes, que não tinha registado. O que é que aconteceu? Teve que registrar o primeiro casamento, o divórcio, o segundo casamento, o divórcio e o terceiro casamento e o divórcio, para conseguir dar sequência à sua vida. Portanto, é tudo uma questão de agilizar a sua vida para torná-la depois mais simples no futuro. Laura Rodrigues, muito boa noite em Newark. Boa noite. Boa noite, minha senhora, faz favor.
Faz favor de colocar a sua questão. Pode. Ok, eu quero fazer uma pergunta. Diga. O meu pai era herdeiro de um terreno em Portugal. Uhum. São 7 irmãos. Mas o meu pai já é falecido, também já estão falecidos mais 3 meus tios. E agora, eu somos 5 irmãos e nós demos a parte aos meus tios. Sim. Pagado toda a décima, a metade e tudo isso. Tem pagado a nossa parte, a parte do nosso pai. Sim. Mas agora eu este ano fiz um papel e quero entregar a minha parte, nós queremos entregar a nossa parte ao meu tio, aos meus tios. O que é que eu devo fazer? Bem, para fazer isso, o que os senhores podem fazer é no fundo, numa escritura de partilhas, doam esse vosso quinhão hereditário, portanto, a parte da herança que competia ao seu pai, que era distribuído por si pelos seus irmãos, que dizem, no fundo, dão aos seus tios ou às pessoas com quem querem, que também são herdeiros. Mas isso tem que haver um instrumento notarial, tem que ser um notário, em que isso tem que ficar feito, porque caso contrário, a senhora e os seus irmãos vão ser, não vale digamos, peço desculpa pela expressão, não vale este negócio de boca, isso não serve. Portanto, isso não é válido de acordo com a lei portuguesa. A senhora tem que ter aí mesmo um ato formal, ou, se o processo estiver no tribunal, a senhora pode fazer isso perante o juiz, se não, tem que ser junto do notário, Exatamente. Tem que declarar que, imagina, a senhora e os seus irmãos doam à pessoa X, portanto, ao seu tio X, o João, o Manuel, o Joaquim, seja o que for, a parte que lhes competia da herança. Só assim é que é válido. Não é complicado, é um processo até bastante simples. Sim. Eu sei, mas eu já mandei uma carta por notário e já mandei. Mas eu sou-lhe sincero. Os meus irmãos assinaram todos. Sim, então Agora a senhora é preciso fez notarizar, não é? É preciso notarizar e a senhora tem que, pelo menos, se fez isso, tem que depois ter um comprovativo dessa mesma escritura, ou desse mesmo ato, que é para a senhora não ter qualquer tipo de responsabilidade em termos das finanças, de pagar impostos, seja o que for. Portanto, a partir do momento em que a senhora passa isso para o nome do seu tio, ou dos seus tios, são esses que vão ficar responsáveis por pagar os impostos todos. Mas tem que notarizar, isso é muito importante. Porque senão, como diz o Dr. Alberto Vaz, fica tudo na mesma. Certo? Então está a situação resolvida. Ok? Ok, muito boa noite, obrigado. Portanto, isto é de facto muitas vezes a boa vontade das pessoas, o coração das pessoas dizem, eu vou dar e tal, ou vou doar, e depois não regularizam essas situações e continuam a ser responsáveis por aquilo que possa acontecer no futuro. Depois acaba sempre por haver um certo abuso portanto, dos outros herdeiros que estão em Portugal, porque dizem que há sempre um problema, surge sempre um problema, custam mais impostos a pagar. Portanto, as pessoas podem fazer isso, esses atos, é um ato de livre vontade, mas façam-no sempre de uma forma legal, de uma forma correta, de uma forma aconselhada, portanto, da forma que, no fundo, vai resolver de uma vez por todas esses problemas. Isto também abrange uma área que ainda não tínhamos tocado, que é o direito sucessório, não é? Sim. Os direitos sucessórios, que neste caso também são importantes. Sim, e cada vez... Passam pela regularização de situações. E cada vez mais as pessoas têm que ter essa noção de que é importante todo o património que as pessoas têm estar regularizado, não deixar cair numa sucessão de pessoas, portanto, vir já património do avô, não é regularizado no pai, depois passa para os netos, portanto, isso só traz ainda mais problemas, portanto, convém sempre ter o património completamente regularizado. Evita-se problemas nas finanças, evita-se problemas nos conservatórios, depois pagam-se multas, pagam-se impostos necessariamente. Há todo um conjunto de problemas associados que, de uma forma simples, que pode ser por via de acordo entre todos os herdeiros, ou então junto a um processo que hoje em dia até já não corre tanto nos tribunais, a não ser em casos muito definidos, consegue-se resolver com alguma facilidade e celeridade. Com alguma frequência em Portugal estes casos? Sim, bastante. Nós estamos a falar só da distância, neste caso em relação à imigração, mas também acontecem várias, em Portugal, também essa questão de não relação entre familiares e de complicações entre pessoas. Vamos até Britspor, no estado de Connecticut. Tiria, muito boa noite, como está? Boa noite. Boa noite, minha senhora. Faz favor de colocar a sua questão. Eu tenho uma pergunta. Estão a falar nas procurações. As procurações têm validez em Portugal. Pois eu este ano mandei a minha irmã foi a Portugal e eu dei-lhe uma procuração contra todos os riscos e chegou ao banco, não deixaram fazer nada. Disseram que a procuração não tem validade nenhuma em Portugal. Isso é possível ou é trafolhice do banco?
porque eu queria fazer uma transferência do dinheiro que tenho de lá para cá e não deixaram, a minha irmã não conseguiu fazer nada lá em Portugal, no Banco Milénio. Atenção que as procurações têm que ser reconhecidas pelo Consulado de Portugal, não é? Sim, foi reconhecida pelo Consulado de Portugal. Boa noite, como está? Relativamente a esse assunto, a Procuração tem que conter poderes, isto sobretudo com os bancos, e sobretudo se fala em dinheiro, os bancos são extremamente cautelosos, porque os bancos não vão entregar ou aceitar movimentar dinheiro de uma conta para outra sem ter uma menção expressa na Procuração relativamente a essa possibilidade. Isto é, a sua irmã teria que ter na Procuração, imagine, para poder movimentar dinheiro do banco, vamos supor, do Banco Milénio, da conta 001, o determinado montante. Não, muitas das vezes não é necessário este detalhe, mas quanto mais detalhada for, convém e é melhor. Agora, tem que conter expressamente, e portanto tem que estar lá mesmo escrito, que a senhora dá poderes à sua irmã para movimentar em seu nome as contas bancárias no Banco Milénio, desde movimentar dinheiro, desde transferir dinheiro, desde depositar, seja o que for. Esses poderes têm que estar expressamente previstos na Procuração. E a partir daí a senhora tem que assinar e tem que ser reconhecida e tem que ser, no fundo, legalizado ou comprovada a sua assinatura junto do Consulado Português aqui nos Estados Unidos. Portanto, sem este tipo de passos, a senhora não consegue efetivamente mexer, ou a sua irmã, em seu nome, não consegue efetivamente mexer o seu dinheiro. Agora, não há ilegalidade nenhuma. Aliás, as procurações são reconhecidíssimas em Portugal. Depende do modo como é feita e o teor da própria procuração. Se é plenos poderes, se não é. Mas a minha irmã fez a procuração, foi contra todos os poderes, vender prédios, tudo o que eu quisesse que ela fizesse. Mas o problema é que ela no Banco Milénio não conseguiu fazer nada. E no novo banco, que era o Banco Espírito Santo antigamente, agora é o novo banco, ela conseguiu fazer a transferência da minha conta. Como é que isto é possível de um banco para o outro? Nesse caso, reclamando, no fundo, para o departamento jurídico do banco. Ou simplesmente, eu sou-lhe sincero, se tivesse o documento aqui à minha frente, eu conseguia lhe dizer se, no fundo, o Banco Espírito Santo até não devia ter autorizado, mas autorizou, ou se, efetivamente, é o Banco Milénio que está a implicar com esta questão sem razão alguma. Também há implicação. Muitas vezes as pessoas implicam, depende do funcionário que atende. E, portanto, é necessário, se tem esses poderes acautelados, a sua irmã que protesta ou que, de certa forma, reclama ou peça alguma ajuda jurídica, porque tem toda a razão para fazer. Se tem esse poder, não pode haver qualquer recusa por parte do banco. Claro. Não pode. A única coisa que lhe disseram a ela foi que a única maneira para eu movimentar o dinheiro, tenho que ir lá a Portugal. Não. Isso Quer dizer, se eu morrer, o meu herdeiro, que é o meu filho, vai ficar sem nada? Não. Isso mesmo não me leva a mal, mesmo que isso acontecesse, espero bem que não, e que, enfim, isso não é verdade. Portanto, o seu dinheiro não desaparece, o seu dinheiro fica lá sempre e o seu filho bastava com uma certidão de nascimento ou, eventualmente, se eles exigissem mais, ou se fosse o caso, com uma habilitação de herdeiros, podia movimentar todo o seu dinheiro, portanto, que é o seu herdeiro. Portanto, isso não há problema nenhum. Quanto à questão da senhora ter obrigatoriamente ou forçosamente que ir a Portugal, isso também é uma perfeita mentira. Se lhe disseram isso, estão completamente errados e, portanto, a senhora, com uma procuração, se esteja a senhora na Austrália e pretenda movimentar uma conta na Islândia, ou seja o que for, ou mesmo em Portugal, e neste caso em concreto, a senhora, se há uma procuração e tem esses poderes, não há ninguém no banco, ou seja onde for, em lugar algum do mundo, que lhe recuse essa operação. Portanto, esta é a verdade. Certo, Dona Iria? Sim. Okay. Obrigada, mas é só para dizer o que aconteceu no Exatamente, Milénio. mas isso é bom sabermos. Ser muito duros, estão a ser muito duros. Vou ser obrigada a lá ir por causa disso. Não tem forçosamente, mas é uma situação que muitas vezes depende. Também é preciso ter a certidão para poder verificar se ela corresponde àquilo que a senhora diz que corresponde. Porque pode haver ali alguma coisa que não esteja bem, que não esteja correto e que muitas vezes obriga a fazer uma nova procuração porque há alguma coisa que está, obviamente, não corresponde à realidade. Mas, como lhe disse, é impossível sem observar. Mas se estiver em Newark ou perto daqui e querer passar pelo Miguel Reis Advogados, com certeza que agora, enquanto está cá o Dr. Alberto Vaz, poderia dar uma vista de olhos sobre essa procuração.
Certo? Está bem. Muito obrigado. Ok, obrigada. Portanto, a situação também tem muitas vezes a ver com dados errados que são colocados em procurações. E em Portugal, sobretudo depois do almoço, os funcionários das finanças muitas vezes implicam mais com pequenos pormenores. Não é? E então, por isso é que nós aconselhamos de facto. Ou então dizer, olha, eu quero contactar o departamento jurídico do banco e coloca a questão e automaticamente esse diferente pode desaparecer. Isso acontece com muita frequência também. Portanto, agora não é necessário ir a Portugal para resolver. E aqui está os tais problemas que nós muitas vezes alertamos os telespectadores. Muitas vezes não é preciso ir a Portugal para resolver estes problemas. Sim. Basta um contacto daqui através do advogado e resolve o problema em Portugal sem ter necessidade de gastar dinheiro. Exatamente. É o instrumento mais fácil que pode existir, é uma procuração. E, portanto, em qualquer parte do mundo, a pessoa pode estar na Rússia, pode estar na Austrália, pode estar onde quer que seja, que com uma procuração permitindo poderes a alguém ou um advogado, pode tratar desses assuntos sem haver essa necessidade, sem haver esse despende de dinheiro. As pessoas que têm essa noção, essa consciência de que, querendo, podem ir, mas não são obrigadas, nem têm essa necessidade. Não têm necessidade. Nós representamos as pessoas precisamente para isso, para evitar que as pessoas tenham mais transtornos a resolver esses problemas. Temos também uma situação que podemos abordar claramente neste programa, que tem a ver com imobiliário em Portugal atualmente, em propriedades rurais ou urbanas que as pessoas tenham, que sejam proprietárias de uma casa, de um apartamento, e que possam utilizar esse apartamento para alugar, o que é perfeitamente legal, pode fazê-lo sem qualquer problema, tendo alguma rentabilidade nisso. Isso é uma coisa que está a ter grande sucesso em Portugal nos últimos anos, desde que apareceu uma lei que diz que as pessoas pagam menos imposto, não é? E as pessoas podem, de facto, investir ou utilizar aquilo que já têm para seu rendimento. Isto está a acontecer não só em Lisboa, nas grandes cidades, Porto, Braga, Coimbra, mas também nos meios rurais. Portanto, casas de habitação que estão abandonadas, ou parcialmente abandonadas, podem servir para as pessoas terem algum rendimento. Exatamente. Portanto, há duas situações. Por um lado, temos a questão do alojamento local, isto é, pessoas que já têm casas com determinadas condições, vamos supor que têm 2, 3, 4, 5 quartos, há limites de acordo com a lei, mas têm essas casas e pretendem, como Lisboa e Portugal, de certa forma, têm estado ao longo destes últimos anos bastante virado para o turismo, têm recebido uma certa avalanche turística e é bom, nós gostamos de receber as pessoas e Portugal tem um bom clima, tem uma boa gastronomia para receber as pessoas. Podem arrendar ou, de certa forma, alugar temporariamente, em determinado período, esses quartos, a própria casa em si, se for o caso, aos turistas. Isto é o chamado regime do alojamento local. Esse rendimento que lá está, este lucro que as pessoas recebem, vai ter que ser declarado, claro, mas tem um regime, porque este alojamento local criou, de certa forma, para ajudar as pessoas a recuperar as casas, a aproveitar todo o imobiliário que estava, de certa forma, devoluto, que não estava aproveitado, para levar a que essa economia também fique em funcionamento e tem uma tributação muitíssimo reduzida. Portanto, tudo que não ultrapasse determinado limite anual em termos de rendimento é tributado a uma escala bastante reduzida. Portanto, as pessoas têm património, inclusive estão cá, mas têm património um pouco por todo Portugal, mas sobretudo no litoral, mas também o interior do Porto, a parte do Douro, o vinheteiro, que é ótimo para as pessoas passarem férias. Exatamente. E há imensa gente minhota aqui que nos vê. É mesmo isso. Portanto, as pessoas, é uma forma de poderem aproveitar e rentabilizar esse património. Agora, se tiver mais de 30 quartos, já é um hotel. Sim. Ou então, se gerar mais de 100 mil euros anuais. Mais de 100 mil euros anuais já é o problema. Sim. Portanto, é uma coisa que vai ajudar muitas vezes as pessoas que só lá vão uma vez por ano, portanto, a alugar temporariamente as suas habitações. Se tiver um apartamento em Lisboa, no Algarve, que está lá perfeitamente abandonado durante a época toda, durante o ano, e só utiliza durante 2 ou 3 ou 4 semanas por ano, pode alugar os restantes meses e semanas e rentabilizando, portanto, esse seu investimento, que é, de facto, muito agradável, beneficiando de... Sim, inclusivamente para a própria recuperação do edifício. Sim, claro. Há agora programas de incentivo, desde redução em termos de impostos, mesmo até acesso a crédito bancário é facilitado. Portanto, claro, há um conjunto de medidas que ajudam a recuperar e a rentabilizar o património. Portanto, é uma oportunidade... E agora beneficiamos também da quase paridade dólar-euro, o que é uma vantagem também para todos aqueles que estão cá. Exatamente. À medida em que são apenas 8 cêntimos de diferença entre 7 e já foi 6 ainda há dias, mas tudo aponta para que haja de facto uma paridade daqui a alguns meses
Isso também ajuda as pessoas não só a terem mais rendimento deste lado do país, deste lado do Atlântico, nos Estados Unidos, e também lá em Portugal, porque em função dessa rentabilidade as pessoas podem continuar a fazer dinheiro todos os meses com as suas propriedades, em vez de as deixarem abandonadas no decorrer do ano. Nós estamos quase a chegar ao fim deste programa. Há alguma coisa que se possa dizer mais para alertar as pessoas para continuarem, de facto, não só a protegerem os seus investimentos em Portugal, portanto, contratando um advogado, utilizando, e neste caso, a Miguel Reis Associados aqui em Newark, mas também, até certo ponto, para não se deixarem enganar em situações até familiares que muitas vezes parecem ser o mais honestas possíveis e que muitas vezes nos surpreendem, como hoje aconteceu em 2 ou 3 casos. Sim. Portanto, as pessoas têm que ter noção de que em Portugal a realidade americana é um bocadinho diferente, mas em Portugal o papel do advogado tem 2 fases. Num ponto é preventivo, isto é, ajuda a prevenir e antecipar problemas. Nós atuamos, de certa forma, a lidar diretamente com as partes contrárias, quando nas heranças enviamos cartas, tentamos resolver as questões, ou então já numa segunda fase, que é a fase de ir para tribunal. E ao contrário... E aí também é diferente dos Estados Unidos. Sim, porque em Portugal o juiz é mais consensual do que é nos Estados Unidos. Completamente. O juiz não está lá para dizer, olha, vamos fazer assim, 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 antes de ouvir as pessoas e tentar resolver os problemas. Sim, o papel do juiz é um conciliador. Exatamente. O juiz tenta sempre e ao máximo conciliar as pessoas. Só em última instância é que toma então a decisão judicial e define a situação jurídica. Portanto, as pessoas têm cada vez mais, sobretudo aqui se vê bastantes casos de heranças, porque as pessoas já emigraram há uns anos, há umas décadas atrás, há toda uma geração de imigrantes que já está afastada há alguns anos da realidade portuguesa. Tem que ter esse cuidado de regularizar o património. É importante ter essas situações, porque mesmo estando nos Estados Unidos, há determinado tipo de problemas, de impostos, de multas, de processos que acabam por ter implicância prática na vida das pessoas, mas que podem ser facilmente resolvidos se forem resolvidos e definidos a tempo. E um dos nossos papéis é precisamente isso, é ajudar a prevenir esses problemas às pessoas. Muitas vezes é um simples contacto, é uma simples procuração, é uma simples consulta que pode ajudar a prevenir esses problemas. Vamos falar de si agora. Primeira viagem aos Estados Unidos? É. Primeira viagem. Selfies em Nova Iorque. Tem feito muitas? Algumas. Portanto, é sempre bom saber que se visita um país diferente, onde os métodos sociais são muito diferentes de Portugal. E muitas vezes as pessoas não conseguem desassociar a questão da lei americana com a lei portuguesa. E depois entramos muitas vezes em conflito jurídico entre relação às leis em Portugal e às leis aqui. Mas sabendo que se está a sentir bem neste país, eu vou apenas falar aqui, antes do final do programa, sobre uma notícia que surgiu hoje nas agências e que é muito importante. Atenção, é muito importante. E dizemos respeito à imigração. Ainda que não haja avanços no que diz respeito a este critério bipartidário entre republicanos e democratas, com Donald Trump a dizer algumas pataguadas, não é? Mas há uma coisa que é importante. Ex-ilegais que já viveram nos Estados Unidos no passado e que chegam agora aos aeroportos americanos e dizem que vêm como turistas, estão a ser detidos nos aeroportos americanos. Aconteceu em Boston, Nova York, Newark e Miami. Portanto, atenção, portugueses que tenham chegado aos Estados Unidos, que já foram ex-indocumentados e residentes neste país e que saíram nos últimos 5 anos da América e que agora querem regressar como turistas, atenção, estão a ser detidos. Porque há 5 ou 6 anos atrás os dados biométricos ficavam registados nos aeroportos americanos. Portanto, e sabem perfeitamente, através dos seus dados, que essa pessoa residiu neste país, viveu aqui há alguns anos, voltou para a sua terra e agora quer voltar como turista. Isto é considerado fraude. É um atentado contra a segurança interna deste país. Muito cuidado, atenção mesmo os detentores do Visa Waiver Program, têm problemas agora porque estão a ser mais interrogados e mais pressionados nos aeroportos desde os acontecimentos de San Bernardino. Portanto, é muito importante que passe esta informação aos seus familiares e amigos, por acaso estão nesta circunstância, e que queiram visitar o país e que se preparem, de facto, para um interrogatório muito mais rigoroso em termos de passagem da alfândega, porque a situação agora é mais complicada depois dos atentados de Paris e também dos atentados dos Estados Unidos de há cerca de 10 dias atrás. Doutor, foi um prazer tê-lo cá. Acho que podemos continuar a conversar consigo numa próxima oportunidade. Se não for aqui, pessoalmente, será através do Skype, como é normal. E esperar que, de facto, as pessoas sigam o nosso conselho e estejam sempre ao lado da lei, nunca contra, porque é muito importante
seguir mesmo os trâmites da lei para evitar complicações futuras que vão um dia aparecer, seja qual for o caso. Muito obrigado, boa viagem de regresso a Portugal e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado por E estar para aqui. nós também, foi um prazer estar consigo aqui na SIC Internacional, para todo o país. Tivemos chamadas de Nova Jersey, Nova York, Connecticut e Massachusetts. Foi um prazer. Voltamos numa próxima oportunidade com mais um especial Informação. Boa noite.